Você já se perguntou como curar traumas da infância na vida adulta, mesmo quando você nem lembra exatamente o que aconteceu? Porque talvez o que esteja travando seus relacionamentos, o seu medo da felicidade, a sua autossabotagem, não seja falta de força. Pode ser um corpo emocional ferido que ainda está conduzindo a sua vida em silêncio. Existe uma criança dentro de você que aprendeu a sobreviver, e essa criança hoje pode estar escolhendo por você, escolhendo quem você ama, escolhendo como você reage, escolhendo até quando você acredita que merece ser feliz. E se eu te dissesse que esses traumas não ficam apenas na mente, mas se armazenam em um campo emocional invisível que influencia sua realidade todos os dias? Hoje eu vou te mostrar como esses corpos de dor são criados, como eles se alimentam no sofrimento e, principalmente, como começar a limpar esse campo de forma profunda. Existe algo sutil que a maioria das pessoas não percebe, mas que vem nos acompanhando há muito tempo. Os amigos espirituais da luz estão sempre presentes em nossas vidas e acompanham a jornada daqueles que estão encarnados no planeta Terra. Eles nos auxiliam sem interferir no processo individual e coletivo da humanidade, de forma sutil e benevolente. Desde que nascemos, somos acompanhados por esses amigos espirituais da luz, que nos amparam e nos direcionam em todas as áreas da nossa vida. Com o passar do tempo, com a criação que recebemos da nossa família, a sociedade ao qual pertencemos, vamos sendo guiados e direcionados por caminhos que muitas vezes não temos conscientemente controle. Nessa jornada, adquirimos uma bagagem de experiências que ficam registradas no nosso inconsciente, causando feridas emocionais que interferem durante toda a nossa jornada terrena e que, se não forem vistas e acolhidas, geram consequências profundas. Precisamos entender que somos muito mais do que somente um corpo. Carregamos conosco vários outros corpos que não são possíveis de enxergar com os olhos físicos, mas que podemos sentir cada um deles. E um desses corpos é o emocional, que é responsável por armazenar, processar e manifestar as emoções e sentimentos do indivíduo. Este campo está ligado estritamente à bioquímica do corpo físico, permitindo um leque variado de emoções e sentimentos na humanidade. E esse corpo emocional é onde residem os padrões emocionais, sejam eles herdados do nosso sistema familiar, costumes adquiridos em sociedade, as crenças limitantes herdadas ou adquiridas durante a nossa jornada terrena, os traumas que vivenciamos, os medos, as alegrias e também os desejos do ego inferior. E desejos esses que moldam a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. Quando esse corpo emocional está em desequilíbrio, ele apresenta distorções, fragilidades, mantém padrões de ilusões emocionais através de paixões nocivas, atrai influências desarmônicas e obsessivas, vivendo realidades mais densificadas, dificultando o fluxo da vida e afetando nosso corpo físico e mental, abrindo espaço para que esses corpos de dor emocionais se manifestem na nossa realidade. É na infância que esses corpos de dor são armazenados no nosso inconsciente e se manifestarão na nossa vida adulta. Essa criança que em algum momento da sua infância foi ferida, magoada, rejeitada, invalidada emocionalmente, que irá manifestar diretamente na fase adulta. Estamos o tempo todo fazendo escolhas e essas, na maioria das vezes, inconscientemente, são manifestações desse corpo emocional ferido. A forma que vivemos, os relacionamentos que escolhemos, a maneira como agimos, tudo isso são reflexos do que está armazenado nesse corpo emocional. E isso faz com que muitas vezes escolhemos relacionamentos que tendem muitas vezes a serem obsessivos, seja com obsessão espiritual ou até mesmo com obsessão encarnada de você com você mesmo, de você com o outro, do outro com você. E dessa maneira cria-se um emaranhado. E embora muitas vezes essas feridas emocionais criem marcas internas deixadas por experiências dolorosas,
como traumas ou rejeições vividas ao longo da vida, sentimentos como culpa, rejeição, abandono, humilhação, desvalorização, a falta de afeto, a violência e a agressão deixam cicatrizes invisíveis que afetam profundamente o equilíbrio emocional, a forma como percebemos a nós mesmos ou aos outros e ao mundo ao nosso redor. Elas criam padrões de sofrimento, insegurança, medo e bloqueios que limitam o crescimento pessoal e espiritual. Uma questão que surgiu durante a infância dessa ou de outras vidas, uma repetição de padrão de antigos relacionamentos, seja seus próprios, dos seus pais, de pessoas ao seu redor, influenciam diretamente na sua vida e na identificação da sua personalidade, do seu ego e também da relação com o seu corpo físico. O corpo físico compõe em sua estrutura toda a informação da Terra, desde o seu início, composto por milhares de informações ancestrais. Esse corpo físico não é uma estrutura isolada ou puramente biológica. Ele é a manifestação mais densa de um conjunto de corpos sutis que interagem em diferentes planos de existência. Ele é o ponto de ancoragem na terceira dimensão de uma consciência que se estende além do tempo e do espaço. Ele reflete em sua materialidade aspectos do espírito e somatiza questões emocionais, espirituais e mentais. O corpo físico é um templo perfeito, criado para que possamos experienciar a matéria durante o tempo necessário. Durante essa jornada terrena, nos relacionamos com o outro de forma ampla, mas individual, e muitas vezes, identificados com esses corpos de dor, com traumas, atraímos relacionamentos amorosos, por exemplo, que são repetições de padrões de antigos relacionamentos experienciados por nós mesmos, dessa ou de outras vidas, ou padrões herdados e vivenciados pelos nossos pais. E é aqui que precisamos observar e perceber que há uma necessidade de acolhimento desses sentimentos que são manifestados muitas vezes sem que tenhamos consciência de que são uma repetição. Todos esses sentimentos que não foram acolhidos, esses traumas, esses corpos de dor que foram criados pelas vivências e traumas durante a infância, reverberam na vida adulta e criam distorções na identificação da personalidade, como o medo da felicidade. Ele é uma crença limitante manifestada pelo ego e que precisa desses problemas para existir, pois ele se alimenta dessas dores. Muitas pessoas estão viciadas no sofrimento. O corpo de dor precisa se alimentar e ele se alimenta dessas emoções negativas. O corpo de dor é um campo de energia emocional viva e se ativa e atrai mais sofrimento, pois ele só se alimenta do mesmo sentimento que o gerou. O medo da felicidade é o medo do vazio sem drama. Sem o passado e sem o futuro, o ego desaparece e isso assusta. Então, o ego resiste à felicidade com pensamentos como isso não vai durar, eu não mereço ser feliz. Quando se está feliz, algo ruim pode acontecer. Isso são crenças que o ego se agarra registradas no passado, quando aquela criança foi ferida e não foi acolhida. Essa criança que foi ferida e não teve o acolhimento necessário se manifesta na sua vida adulta de forma sutil e inconsciente através do seu ego. E baseado nessa manifestação, muitas vezes ele se projeta no outro, de forma inconsciente, para suprir carências que não foram validadas, como por exemplo, se eu for útil, serei amado. Se eu salvar alguém, minha vida terá sentido. Se eu for o canal de luz, serei reconhecido. Assim, o ato de ajudar se torna meio de reforçar essa identidade que ele projetou no outro, achando que para ser feliz basta ajudar o outro. A tão conhecida Síndrome do Salvador, que é uma das formas mais sutis e sedutoras do ego. Uma máscara aparentemente benevolente, mas profundamente inconsciente. Trata-se de um personagem criado pela mente que acredita que a sua missão é consertar, curar ou despertar os outros. Mas por trás dessa intenção,
a uma necessidade de validação, controle ou importância pessoal disfarçado de ajudante espiritual. O problema não está em ajudar, mas em precisar ajudar para se sentir valioso ou iluminado. Essa manifestação inconsciente de carência está diretamente ligada a essas crenças que fazem parte do coletivo e do individual do ser. As crenças que você mantém no seu subconsciente moldam totalmente a sua realidade. Se essas crenças forem negativas ou restritivas, elas criarão barreiras invisíveis que impedem prosperidade, saúde, amor e paz interior. Crença é poder criador. Tudo o que você acredita profundamente, o seu subconsciente aceita como verdade e manifesta na experiência, tanto o que é positivo quanto o que é negativo. Crenças negativas criam autossabotagem. Muitas pessoas não alcançam o que desejam porque têm dentro de si crenças ocultas de indignidade, medo, culpa, fracasso ou escassez. Exemplos de crenças limitantes mencionadas: eu não sou capaz, eu não mereço ser feliz, dinheiro é difícil de ganhar, doença é normal na velhice. Essas ideias, mesmo que inconscientes, são comandos mentais que o subconsciente obedece fielmente. A solução é reprogramar com afirmações positivas. É possível substituir crenças limitantes por crenças positivas, como a vida te trata como você se trata. O verdadeiro compartilhar é multiplicar. Eu só mudo a mim mesmo. A conexão vale mais que dinheiro. Uma forma potente de limpar esse campo emocional e esses corpos de dor também é através de um comando de purificação do corpo emocional, trazido pelos mestres da Irmandade dos 7 Raios, através da plataforma Onisciente da Luz. Vamos lá, vamos fazer esse comando então. Feche os olhos. Esteja em um lugar calmo e esteja relaxado. Inspire profundamente. Conte até 3 e expire. Mais uma vez, inspire lentamente. E expire lentamente, soltando toda a tensão. Visualize a energia laranja expandindo-se na região do umbigo, queimando e retirando toda a expressão emocional negativa e padrões obsessivos astrais de influências nefastas. Respire e sinta a alegria degustando e apreciando a vida e sua existência. Repita mentalmente: em nome da poderosa presença divina que eu sou, em nome de Cristo, Buda e Melquisedeque, peço que se forme à minha volta a energia da purificação divina, que sejam removidas agora todas as emoções negativas de todos os desejos do eu inferior, de todas as entidades astrais e de todas as formas e tipos de energia psíquicas negativas que não sejam do arquétipo de Cristo e de Buda. Eu sou a plenitude divina atuando nas minhas emoções. Eu sou a pureza emocional e astral. Visualize um sol cor-de-rosa e brilhante no peito, limpando e purificando e expandindo prazer e leveza que invadem todo o seu ser. Visualize ambas as energias, alaranjada e rosácea, harmonizando e limpando o emocional e o astral. Reflita: eu sou a poderosa energia do amor divino se expandindo no meu ser. Eu sou a livre manifestação de amor. Eu sou a plenitude emocional. Sinto-me pleno com o meu mundo. Expando meu prazer nas relações com tudo e com todos.
expando o amor e amo a partir do meu amor próprio. Eu sou o amor que procuro, a plenitude de ser eu mesmo. Eu me sinto pleno na minha relação com a vida. Eu sou amor. Eu sou amor. Agora que você já limpou o seu campo emocional com esse comando e que ao realizá-lo todos os dias por 21 dias, você sentirá suas emoções mais harmonizadas e tranquilas e obterá as respostas que precisa. Haverá um renascimento que te guiará por caminhos que às vezes conscientemente você não conseguiria perceber. Porém, se você sente que essa limpeza precisa ser mais profunda, nós temos essa ferramenta conhecida como apometria, que é a ferramenta principal de atuação nos corpos sutis da plataforma onisciente da luz. E se você sente que não consegue atuar de forma presente nessa rotina diária, de forma leve e fluida, a plataforma onisciente tem ferramentas que te auxiliarão de forma potente, que limparão o seu campo e abrirão portas para que você consiga reconectar intensamente com esse divino que habita dentro de você, limpando suas crenças, harmonizando suas emoções, removendo dispositivos negativos, fazendo essas distorções de consciência, desbloqueando o campo emocional, removendo emaranhados e pensamentos repetitivos. A plataforma atua profundamente em campos sutis que não basta ter consciência, mas que somente os amigos espirituais da luz, através da apometria, conseguem atravessar esses campos sutis que estão fractalizados em campos de dor, traumas, crenças, padrões ancestrais e limpar, harmonizar e transmutar em luz para que a nossa vida flua e que a gente solte todas as energias e sentimentos de baixa vibração, deixando tudo fluir da forma que tem que ser. A plataforma onisciente da luz é uma ferramenta multidimensional trazida pelos mestres ascensos dos 7 grandes raios. Cada raio carrega uma frequência divina específica. O raio azul da fé e proteção, o dourado da sabedoria e iluminação da alma, o rosa do amor incondicional, o branco da pureza e esperança em ação, o verde da cura e da verdade cósmica em ação, o rubi da devoção e o violeto da transmutação. Essas energias se unem para auxiliar na cura, no realinhamento energético e na reconexão com a fonte divina, o ponto de origem de tudo que somos. O propósito da plataforma onisciente é restaurar a harmonia entre o corpo físico e os corpos sutis, pois o ser humano é muito mais do que apenas matéria. Somos energia, emoção, ancestralidade, memórias e luz condensada em forma humana. Quando essas partes não estão em sintonia, surgem desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais. A plataforma atua justamente reconectando essas camadas, permitindo que a energia da fonte volte a fluir livremente. A plataforma onisciente da luz atua em múltiplos níveis de consciência. Ela atua nos corpos sutis, equilibrando os campos energético, mental, emocional e espiritual, nos chakras, limpando, realinhando e ativando cada centro de energia, na ancestralidade, liberando padrões herdados e memórias familiares densas, no inconsciente coletivo e individual, transmutando crenças limitantes em vibrações cristalizadas, nos corpos multidimensionais, integrando partes do ser que atuam em planos superiores, nos resgates de fractais da alma, reintegrando aspectos perdidos ou fragmentados durante experiências passadas. Tudo isso se reflete no plano físico. Se estamos em desequilíbrio, o corpo responde de forma negativa, gerando desconfortos, e é justamente nesse ponto que a plataforma onisciente da luz vai atuar, realinhando, ajustando, quebrando padrões repetitivos, reintegrando o ser de forma plena e harmônica. As emoções se estabilizam e o campo espiritual se expande. Se você está passando por alguma questão relacionada a esses fatores que estão drenando a sua vida e impedindo a sua vida de fluir, saiba que podemos te auxiliar de forma profunda. Nosso contato para atendimento e consultas está na descrição desse vídeo.
E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você tenha reconhecido essa mensagem. Talvez a sua criança interior esteja pedindo para ser vista. Talvez o seu corpo emocional esteja pedindo por limpeza, por acolhimento, por libertação. Nada do que você viveu foi pequeno demais. Nada do que você sentiu foi exagero. Tudo ficou registrado, mas tudo também pode ser harmonizado. Você não é seus traumas. Você não é seus padrões repetitivos. Você não é suas crenças limitantes. Você é muito maior do que qualquer corpo de dor. E se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a dar o primeiro passo consciente. Comenta aqui embaixo. Eu escolho me libertar. Isso é um comando para o seu subconsciente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de consciência e expansão. E se você sente que você precisa de um trabalho mais profundo, que está sozinho, está difícil romper esses padrões, o nosso contato para atendimento está na descrição desse vídeo. Sua libertação começa quando você decide olhar para dentro. E lembre-se, você não veio aqui para repetir dor. Você veio aqui para expandir luz. Nos vemos no próximo vídeo.